Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Circuncisão do coração ou da carne, parte 2. Como nós podemos entender Paulo? Ele foi acusado da seguinte forma: porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Atos 21, 21. Muitos até hoje ainda acreditam nesse falso relato sobre Paulo. Quando Paulo diz: nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim o Messias é tudo e habita em todos vós. Colossenses 3:11. Paulo está se referindo a Números 15:16. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Mas o que Paulo quer dizer com nem circuncisão nem incircuncisão? Paulo está agora contradizendo os conceitos da Torá, ou seja, das instruções de Yahvé? Paulo diz: a circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Elohim. 1 Coríntios 7:19. Ele não está dizendo que a pessoa não precisa ser circuncidada, mas que se ela guardar os mandamentos de Elohim e, portanto, tiver um coração circuncidado, ela poderá ser circuncidada como um sinal externo. Se alguém se permitir ser circuncidado, isso não significa automaticamente que esta pessoa tenha um estilo de vida obediente. Portanto, toda a circuncisão não teria utilidade para ela. Como então podemos entender esta declaração de Paulo? Porquanto, em Yeshua HaMashiach, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer poder, nem mesmo o poder da salvação. O que salva, ou melhor, quem salva, é Yeshua HaMashiach e a fé nele. Um exemplo: o fato de um casal, um homem e uma mulher, usar ou não uma aliança, isso não é decisivo. O importante é a aliança que os une, e o uso de anéis é o símbolo externo dessa aliança. E o mesmo acontece com a circuncisão. Yahvé também diz: e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10, 12. A circuncisão da carne é o sinal externo de que eles vivem em aliança com Yahvé e tiveram seus corações circuncidados. Para entender Paulo, precisamos analisar o contexto. Paulo foi confrontado com um grupo de homens para os quais a circuncisão era um pré-requisito para a salvação dos gentios. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar esta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samária, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Atos 15, 1, 3. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Atos 15, 5.
Esse grupo era de crentes, ou seja, eles tinham fé em Yeshua. O debate entre esses dois grupos era que um deles via a circuncisão como um requisito para a salvação e não eram chamados de crentes, enquanto o outro grupo exigia que os gentios que haviam se tornado crentes fossem circuncidados e obrigados a guardar a lei Torá de Moisés. Esses dois pontos de vista foram debatidos no Concílio dos Apóstolos em Jerusalém. Os gentios só deveriam ser salvos se fossem circuncidados, ou eles deveriam guardar a lei de Moisés como resultado de sua fé? Esses eram os dois argumentos em questão. A obediência à lei traz salvação versus a salvação produz o fruto da obediência à lei. Portanto, não se tratava de forma alguma de os novos convertidos deixarem de obedecer aos mandamentos de Elohim, ou seja, a Torá. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Elohim me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Elohim, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como o deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Atos 15, 7, 9. Aqui, Pedro sustenta que a salvação dos gentios aconteceu por causa da fé, e assim refuta o argumento do partido da circuncisão como pré-requisito para a salvação. Tiago, então, se levantou nesse debate. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Yahvé. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Atos 15, 19 e 31. Ele sugeriu que os recém-convertidos não deveriam ser sobrecarregados, pois poderiam se familiarizar lentamente com os mandamentos a cada sábado, quando a lei, a Torá de Moisés, era lida nas sinagogas. Tomar esse debate no Concílio dos Apóstolos em Jerusalém para dizer que a circuncisão foi abolida simplesmente não é verdade. O que o concílio mostrou foi que a circuncisão e a observância da Torá não podem salvar você. Mas se a pessoa foi salva, é necessário que ela cresça e guarde os mandamentos. E como já ouvimos, quando Paulo voltou desse conselho, ele circuncidou Timóteo. Devemos observar que Timóteo não era um recém-convertido, mas já era crente há muito tempo. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Atos 16, 2. Aos romanos, Paulo disse: que vantagem pode haver, então, em ser judeu, ou que utilidade existe na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Elohim. Romanos 3, 1, 2. E anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Como então podemos entender esta declaração de Paulo? Porque em Yeshua HaMashiach, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 5, 6. Resumindo, novamente, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer poder, nem mesmo o poder de salvar. O que salva, ou melhor, quem salva, é Yeshua HaMashiach, e é somente a fé nele que salva. Novamente comparando, o fato de um casal, um homem e uma mulher, usar ou não uma aliança não é decisivo. O importante é a aliança que os une, e o uso de anéis é o símbolo externo dessa aliança. E o mesmo acontece com a circuncisão. E isso também é o que Yahvé diz: e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura,
aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10, 11. A circuncisão da carne é o sinal externo de que eles vivem em aliança com Yahvé e que tiveram seus corações circuncidados. Sejam todos ricamente abençoados.